Pierre Bourdieu. A economia das trocas linguísticas, o que falar quer dizer. Parte 3ª. Análises de discursos. Tradução de Sérgio Miceli. Não existe ciência do discurso considerado em si mesmo e por si mesmo. As propriedades formais das obras desvelam seu sentido somente quando referidas às condições sociais de sua produção, ou seja, às posições ocupadas por seus autores no campo de produção e, por outro lado, ao mercado para o qual foram produzidas, que não é outra coisa senão o próprio campo de produção, e, eventualmente, aos mercados sucessivos de recepção de tais obras. A ciência do discurso enquanto pragmática sociológica está situada numa posição hoje desocupada, a despeito de seus eminentes precursores, entre eles o Pascal das provinciais, o Nietzsche do anticristo ou o Marx da ideologia alemã. Essa ciência empenha-se em descobrir nas propriedades mais tipicamente formais dos discursos os efeitos das condições sociais de sua produção e de sua circulação. É a própria instituição que fala numa certa retórica de assentimento. Enquanto os procedimentos formais traem as intenções objetivamente inscritas nas coerções e necessidades de uma posição social, o analista apreende num único relance tanto as propriedades sociais do estilo como as propriedades sociais do autor. Por trás desse efeito retórico, Marx descobre a escola que o produziu ao produzir a posição e as disposições de seu produtor, nesse ou em qualquer outro efeito. Marx e Nietzsche captam invariantes das estratégias sacerdotais. Sabendo-se que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, não é de surpreender que se possa encontrar na polêmica de Marx contra Stirner certas análises que se aplicam palavra por palavra às leituras francesas de Marx, ou então, que os procedimentos mais típicos do discurso prestigioso sejam encontrados em filósofos tão distanciados no espaço teórico como Althusser e Heidegger, pelo fato de partilharem o sentido da elevação teórica constitutivo do estatuto de filósofo. Tampouco se deve estranhar que a análise das estratégias retóricas através das quais Montesquieu pretende oferecer uma fachada científica a uma mitologia semi-privada, mobilize procedimentos espontaneamente incorporados por todas as falsas ciências de ontem e de hoje. Contudo, para afirmar completamente o método e ao mesmo tempo depurá-lo, seria preciso multiplicar os estudos de caso e extrair assim progressivamente os princípios de uma verdadeira pragmática sociológica. Segundo esta lógica, poder-se-ia retomar aqui o caso de a educação sentimental, no qual o trabalho de formulação se aplica a uma forma, a estrutura da classe dirigente, ou a posição impossível de Flaubert nessa estrutura, assim recriada sob uma forma redefinida conforme as leis do campo literário. Ou então a análise da crítica da faculdade de julgar, que faz ver de que maneira a coerência do discurso patente mascara os vestígios esparsos de um discurso recalcado e objetivamente coerente, sobre o mundo social. 1. Censura e formulação. Início da citação de M. Belzey, abre aspas, Louche, em gramática. Esta palavra significa aquilo que parece inicialmente anunciar um sentido e acaba por determinar um outro completamente diferente. Disse sobretudo de frases cuja construção possui um certo floreio anfibológico bastante nocivo à acuidade da elocução, o que torna uma frase dúbia ou ambígua. Louche é, portanto, uma disposição peculiar das palavras que a compõem. Palavras que parecem à primeira vista ter uma certa relação, muito embora na verdade tenham outra. Da mesma forma, as pessoas vesgas parecem estar olhando para um lado quando, de fato, estão olhando para outro. Fecha aspas. M. Belzey, Enciclopédia Méthodique, Grammar e Literature, tomo 11. Produzidas e reproduzidas por corpos de especialistas mediante uma alteração sistemática da língua comum. As línguas especiais são, a exemplo de qualquer outro discurso, o produto de um compromisso entre um interesse expressivo e uma censura constituída pela própria estrutura do campo onde o discurso é produzido e também circula. Mais ou menos bem-sucedida conforme a competência específica do produtor, esta formação de compromisso, como diria Freud, é o resultado de estratégias de eufemização que consistem ao mesmo tempo em dar forma e em ajustar as formas. Formulação, mise en forme, estamos empregando o termo formulação no sentido do uso de estratégias de gramática literária na produção do texto da escrita formal. Tais estratégias tendem a assegurar a satisfação do interesse expressivo, pulsão biológica ou interesse político, no sentido amplo do termo, nos limites da estrutura de possibilidades de lucro material ou simbólico que as diferentes formas de discurso podem proporcionar aos diferentes produtores.
em função da posição que ocupam no campo, ou seja, na estrutura de distribuição do capital específico em jogo nesse campo. A metáfora da censura não deve dar margem a enganos. É a própria estrutura do campo que rege a expressão ao reger o acesso à expressão e à sua forma, e não uma instância jurídica qualquer especialmente arranjada para designar e reprimir a transgressão de um tipo de código linguístico. Esta censura estrutural se exerce por intermédio das sanções do campo, que operam como o mercado onde se formam os preços das diferentes modalidades de expressão. Ela acaba se impondo a todo produtor de bens simbólicos, inclusive o porta-voz autorizado, cuja fala de autoridade está, mais do que qualquer outra, submetida às normas do decoro oficial, condenando os ocupantes das posições dominadas às alternativas do silêncio ou do palavreado escandaloso. Tal censura tem tanto menos necessidade de se manifestar sob a forma de proibições explícitas, impostas e sancionadas por uma autoridade institucionalizada, quanto mais os mecanismos responsáveis pela distribuição dos agentes entre as diferentes posições, e que passam despercebidos por conta do êxito mesmo de seus efeitos, forem também capazes de garantir a ocupação das diversas posições por agentes aptos e dispostos a manter o discurso, ou a manter o silêncio, compatível com a definição objetiva da posição. É o que explica a importância usualmente conferida pelos procedimentos de cooptação a indícios aparentemente insignificantes da disposição às boas maneiras. A censura alcança seu mais alto grau de perfeição e invisibilidade quando cada agente não tem mais nada a dizer além daquilo que está objetivamente autorizado a dizer. Sequer precisa ser, neste caso, seu próprio censor, pois já se encontra de uma vez por todas censurado, através das formas de percepção e de expressão por ele interiorizadas, e que impõem sua forma a todas as suas expressões. Quando se percebe que o modelo freudiano é apenas um caso particular do modelo mais geral que converte toda expressão em produto de uma transação entre um interesse expressivo, e a necessidade estrutural de um campo que aí atua sob forma de censura, pode-se então repatriar para o terreno da política, onde frequentemente se formaram os conceitos elaborados pela psicanálise. A repressão social exercida no interior da unidade doméstica como campo de um tipo particular de relações de força, variáveis, em sua estrutura, conforme as condições sociais, é extremamente diferenciada em sua forma, a da injunção tácita e da sugestão, e se aplica a uma classe inteiramente particular de interesses, que são as pulsões sexuais. Contudo, a análise freudiana da sintaxe do sonho e de todas as ideologias de uso privado fornece instrumentos para compreender o trabalho de eufemização e de formulação que se realiza toda vez que uma pulsão biológica ou social deve compor-se com uma censura social. Entre as censuras mais eficazes e mais bem dissimuladas situam-se aquelas que consistem em excluir certos agentes da comunicação, excluindo-os dos grupos que falam ou das posições de onde se fala com autoridade. Para dar conta do que se pode ou não dizer em um grupo, é preciso levar em consideração tanto as relações de força simbólicas que se estabelecem em seu interior, deixando alguns indivíduos sem condições de falar, por exemplo, as mulheres, ou obrigando-os a conquistar à força seu direito à palavra, como as próprias leis de formação do grupo, por exemplo, a lógica da exclusão consciente ou inconsciente, que funcionam como uma censura prévia. Assim, as produções simbólicas devem suas propriedades mais específicas às condições sociais de sua produção, e mais precisamente, à posição do produtor no campo de produção. Este último comanda, por meio de diferentes mediações, tanto o interesse expressivo, a forma e a força da censura que lhe é imposta, como também a competência que lhe permite satisfazer esse interesse no limite de tais constrangimentos. A relação dialética entre o interesse expressivo e a censura não permite distinguir na obra produzida a forma e o conteúdo, o que é dito e a maneira de dizê-lo ou até mesmo de ouvi-lo. Ao impor a formulação, a censura exercida pela estrutura do campo determina a forma, que os formalistas pretendem livrar dos determinismos sociais, e também o conteúdo, indissociável de sua expressão adequada e, portanto, impensável fora das formas conhecidas e das normas reconhecidas. A censura determina ainda a forma da recepção, produzir um discurso filosófico nos devidos termos, paramentado com o conjunto dos signos convencionados, uma sintaxe, um léxico, referências, através dos quais se reconhece um discurso filosófico e pelos quais um discurso é reconhecido como filosófico. É o mesmo que produzir um produto que demanda ser recebido conforme, isto é,
em meio ao respeito pelas formas que ostenta, ou então, como se constata em literatura, enquanto forma. As obras legítimas exercem uma violência que as isenta da violência necessária à apreensão do interesse expressivo que elas só conseguem exprimir sob uma forma que nega tal interesse. A história da arte e da literatura ou da filosofia está aí para servir de testemunho da eficácia destas estratégias de formulação, através das quais as obras consagradas impõem as normas de sua própria percepção, e nem mesmo um método como a análise estrutural ou semiológica, cuja pretensão é estudar as estruturas independentemente de suas funções, chega a constituir uma exceção. Isto significa que a obra vincula-se a um campo particular tanto por sua forma quanto por seu conteúdo. Imaginar o que Heidegger teria dito sob outra forma, seja a do discurso filosófico tal como era praticado na Alemanha em 1890, seja a do artigo de ciência política tal como hoje circula em Yale ou Harvard, seja uma outra qualquer, é imaginar um Heidegger impossível, errante ou emigrado em 1933, ou um campo de produção não menos improvável na Alemanha da época em que Heidegger estava produzindo. A forma pela qual as produções simbólicas participam mais diretamente das condições sociais de sua produção é também aquilo com que exercem seu efeito social mais específico, a violência propriamente simbólica, que somente pode ser exercida por aquele que a exerce e suportada por aquele que a suporta sob uma forma tal que ela permaneça como que desconhecida, isto é, reconhecida como legítima. 2. A retórica da ruptura simulada. A língua especial se distingue da linguagem científica porque encerra a heteronomia sob a aparência da autonomia. Incapaz de funcionar sem a assistência da linguagem comum, ela deve produzir a ilusão da independência lançando mão de estratégias de ruptura simulada, empregando procedimentos diferentes conforme os campos e no interior de um mesmo campo, conforme as posições e os momentos. Ela pode, por exemplo, arremedar a propriedade fundamental de qualquer linguagem científica, qual seja a determinação do elemento por sua pertinência ao sistema. Início da citação de J. Nicod, abre aspas, cada sistema só conhece a fundo suas próprias formas primitivas e não saberia falar de outra coisa, fecha aspas. J. Nicod, a geometria no mundo sensível. No mesmo sentido, início da citação de Gaston Bachelard, abre aspas. A linguagem científica coloca aspas para salientar que as palavras da linguagem comum ou da linguagem científica anterior que ainda se conservam são completamente redefinidas. Derivam todo o seu sentido do sistema de relações teóricas no qual estão inseridas, fecha aspas, Gaston Bachelard, o materialismo racional. Da mesma maneira, a escolha, às vezes inevitável, de lançar mão de uma palavra comum em lugar de um neologismo ou de um símbolo puramente arbitrário se orienta, conforme sugere a boa metodologia, pela preocupação de utilizar a capacidade de manifestar relações insuspeitadas que a linguagem possui enquanto depósito de um trabalho coletivo. A palavra grupo dos matemáticos constitui um símbolo perfeitamente autossuficiente pelo fato de ser inteiramente definida pelas operações e relações que definem a rigor sua estrutura e que estão na base de suas propriedades. Ao contrário, a maioria dos usos especiais dessa palavra registrados nos dicionários, por exemplo, em pintura, a reunião de vários personagens que formam uma unidade orgânica numa obra de arte, ou em economia, um conjunto de empresas unidas por laços diversos, possui uma autonomia bastante restrita em relação ao sentido primitivo e permaneceria ininteligível para quem não detivesse o domínio prático de tal sentido. Perde-se a conta das palavras heideggerianas tomadas de empréstimo à linguagem comum, em seguida transfiguradas pelo trabalho de formulação que produz a aparência de autonomia da língua filosófica, inserindo-as, através de uma acentuação sistemática dos parentescos formais, numa rede de relações manifestadas na forma sensível da linguagem e assim fazendo crer que cada elemento do discurso depende dos outros, ao mesmo tempo enquanto significante e enquanto significado. Logo, uma palavra tão comum como forsorge assistência, está ligada de maneira sensível, por sua própria forma, a todo um conjunto de palavras da mesma família: sorge, cuidado, preocupação; sorgalto, atenção; desvelo, solicitude; sorglossigkeit, incúria; descuido, sorgenvol; pesaroso, ansioso, inquieto; besorg, preocupado; lebensorge, preocupação ou cuidado com a vida; selbstsorge, preocupação ou cuidado consigo mesmo.
O termo Fursorge foi traduzido como cura por Emanuel Carneiro Leão em Carta sobre o Humanismo. Aqui, visando manter a coerência com a tradução francesa utilizada por Pierre Bourdieu, mantém-se preocupação souci. O jogo com palavras de raiz idêntica, muito frequente nos ditos e provérbios populares de todas as sabedorias, constitui apenas um dos meios formais, de certo o mais seguro, de produzir o sentimento da relação necessária entre dois significados. A associação por aliteração ou por assonância, instaurando relações de semelhança de forma e de som quase materiais. Pode também produzir associações formalmente necessárias e capazes de revelar uma relação oculta entre os significados ou, mais frequentemente, de fazê-la existir graças exclusivamente ao jogo das formas. Por exemplo, os jogos de palavras filosóficas do segundo Heidegger, início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, denken igual a danken, pensar igual a agradecer. Fecha aspas, Martin Heidegger, ou os encadeamentos de trocadilhos em torno de sorge aos besorgem de fursorge, a preocupação enquanto procuração preocupando-se com, que soariam como um gritante verbalismo caso o entrelaçado das alusões morfológicas e das remissões etimológicas não produzisse a ilusão de uma coerência global, da forma, portanto, do sentido e, portanto, a ilusão da necessidade do discurso. Início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, da intilosenheit aberis nur dai in der sorge gesorge dal sorge moglich eigentlichkeit de exer selbst, fecha aspas. Martin Heidegger, sem Zeit. Emanuel Carneiro Leão propõe existentivo para existential. Todos os recursos potenciais da língua comum são acionados para dar a impressão de existir um vínculo necessário entre todos os significantes, fazendo com que a relação entre eles e os significados somente se estabeleça pela mediação do sistema de conceitos filosóficos, seja através de palavras técnicas, fazendo às vezes de formas enobrecidas das palavras comuns, entecunkum descobrimento, e entekeit o ser a descoberto, de noções tradicionais das ar, termo comum a Heidegger, Jaspers e alguns outros, empregadas com uma ligeira alteração pontuando um desvio alegórico, ontológico, metafísico, seja através de neologismos forjados do nada para constituir distinções pretensamente impensadas, bem como para produzir o sentimento da superação radical, existencial, e existential temporal zeitlich e temporário, temporal, oposição que não tem, aliás, nenhum papel efetivo em sem Zeit. A formulação produz concomitantemente a ilusão da sistematicidade, e tanto por meio dela como da ruptura entre linguagem especializada e linguagem comum, a ilusão da autonomia do sistema. Ao ingressar na rede de palavras ao mesmo tempo morfologicamente assemelhadas e etimologicamente aparentadas onde se insere e por seu intermédio, na própria trama do léxico heideggeriano, a palavra fursorge acaba despojada de seu sentido primitivo, aquele que se expressa sem ambiguidade na expressão. Social fursorge, assistência social, transformada e transfigurada, ela perde sua identidade social e seu sentido comum para se revestir de um sentido deslocado, contido na palavra procuração, quando tomada em seu sentido etimológico. Seria, no caso, a incumbência dada a outrem por alguém para tratar de negócios em seu nome. É este sentido que será conservado quando se falar adiante do assistido. É assim que o fantasma social da assistência, símbolo do Estado-providência, ou do Estado-previdência, denunciados por Carl Schmitt ou Ernst Junger numa linguagem menos eufemizada, pode manifestar-se de tal forma no discurso legítimo, sorge e fursorge, estão no centro da teoria da temporalidade, que ele não chega a aparecer, parecendo nem estar ali. É pela inserção no sistema da língua filosófica que se opera a denegação do sentido primeiro, aquele de que se reveste a palavra tabu com referência ao sistema da língua comum e que continua a levar uma existência subterrânea mesmo quando oficialmente expelido do sistema patente. A denegação está na raiz do jogo duplo autorizado pela dupla informação de cada elemento do discurso, sempre definido simultaneamente pela pertinência a dois sistemas, o sistema patente do idioleto filosófico e o sistema latente da linguagem comum. Sujeitar o interesse expressivo à transformação necessária para introduzi-lo na ordem do que é dizível num campo determinado. Arrancá-lo do domínio do indizível e do inominável, não é apenas trocar uma palavra por outra, uma palavra aceitável por uma palavra censurada. Esta forma elementar de eufemização encobre uma outra, muito mais sutil, que consiste em utilizar a propriedade essencial da linguagem,
o primado das relações sobre os elementos, da forma sobre a substância, para ocultar os elementos recalcados, inserindo-os numa rede de relações que lhes modifica o valor sem modificar-lhes a substância. O efeito de ocultamento produzido pela formulação se exerce plenamente apenas nos jargões especiais, produzidos pelos especialistas com o intuito explícito de sistematicidade. Tanto neste como em todos os casos de camuflagem pela boa forma, analisados pela teoria da Gestalt, as significações tabu, teoricamente reconhecíveis, permanecem praticamente desconhecidas, presentes enquanto substância. Tais significações são como um rosto perdido em meio à folhagem, ou seja, ausentes enquanto forma, ausentes da forma. A expressão está lá tanto para mascarar as experiências primitivas do mundo social e os fantasmas sociais que estão na sua raiz como para desvendá-los, ou melhor, para dizê-los dizendo, pela maneira de dizer, que ela não os diz. A expressão só pode enunciá-los sob uma forma que os torna irreconhecíveis porque ela não pode admitir enunciá-los. Submetida às normas tácitas ou explícitas de um campo particular, a substância primitiva se dissolve, por assim dizer, na forma, pondo-se em forma, formulando. Ela se torna forma, sendo ocioso procurar num lugar determinado, num conjunto de palavras-chave ou de imagens, o centro deste círculo que está em toda parte e em lugar nenhum. Esta formulação é indissociavelmente transformação e transubstanciação. A substância significada é a forma significante na qual ela se realizou. A formulação faz com que seja ao mesmo tempo justo e injustificado reduzir a denegação ao que ela denega, ao fantasma social que está em sua raiz. Pelo fato de que esta alfebom do recalque, como diz Freud valendo-se de uma expressão hegeliana, nega e preserva tanto o recalque como também aquilo que é recalcado. Ela acaba permitindo acumular todos os lucros. O lucro de dizer e o de desmentir o que é dito pela maneira de dizê-lo. Alfebom é uma categoria hegeliana, ponto terminal do processo triádico e ponto de partida para o movimento em direção de nova síntese, sendo em geral traduzida por supressão para referência, consultar Ernildo Stein, nota 3, da tradução em português de A Constituição Ontoteológica da Metafísica, em que é isto, a filosofia. Identidade e Diferença, São Paulo, Duas Cidades, 1971, página 78. É claro que a oposição entre Eigentlichkeit, a autenticidade, e Uneigentlichkeit, a inautenticidade, modos cardeais do ser aí, como diz Heidegger, em torno dos quais, mesmo do ponto de vista das leituras mais estritamente internas, se organiza toda a sua obra, constitui apenas uma forma particular e particularmente sutil da oposição comum entre a elite e as massas. Tirânico, a ditadura do se inquisidor, o se invade tudo, e nivelador, o se das men, o comum esquiva-se das responsabilidades, exime-se de sua liberdade, entrega-se à frivolidade e à facilidade, em suma, comporta-se como um dependente que vive irresponsavelmente às custas da sociedade. Seria preciso assinalar, ao longo deste trecho 1000 vezes comentado sobre o se o impessoal, os lugares comuns do aristocratismo universitário, recheado de topoi sobre a agora, antítese da soli, lazer e escola, o horror à estatística, é o tema da média. Símbolo de todas as operações de nivelamento que ameaçam a pessoa, aqui chamada de Dasein, e seus atributos mais preciosos, a originalidade e o segredo. O ódio a todas as forças niveladoras, outros diriam massificantes, e sem dúvida, acima de tudo, o horror às ideologias igualitárias capazes de ameaçar as conquistas do esforço próprio, o que foi conquistado às custas do esforço, ou seja, a cultura, capital específico do mandarim filho de suas obras, e que encorajam a frivolidade e a facilidade das massas, a revolta contra mecanismos sociais tais como a opinião, inimiga hereditária do filósofo, reaparecendo aqui através dos jogos com Offentliche e Offentlichkeit, opinião pública e público, em suma, contra tudo que é simbolizado pela assistência social, pela democracia, pelos partidos, pelas férias remuneradas, ameaça ao monopólio da soli e das meditações no bosque, e pela cultura de massa, a televisão e Platão em livros de bolso. No momento em que escrevia, não me lembrava com precisão desta passagem do ensaio sobre a superação da metafísica, 1936 a 1946, consagrada a esse aspecto do reino da técnica que é o dirigismo literário. Início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, em virtude da ordenação para fins de equipamento.
As necessidades de matérias-primas humanas estão sujeitas às mesmas regulações que as necessidades de livros de entretenimento ou de poesia, para cuja confecção o poeta é tão importante quanto o aprendiz de encadernador, o qual ajuda a encadernar as poesias para uma biblioteca de empresa, indo, por exemplo, buscar no estoque o papelão necessário. Fecha aspas, Martin Heidegger, Ensaios e Conferências. Heidegger dirá tudo isso muito melhor, com seu inimitável estilo pastoral, quando, no seu Einführung in die Metaphysik, composto em 1935, quiser mostrar de que maneira o triunfo do espírito científico-tecnológico na civilização ocidental se completa e se realiza através da fuga dos deuses, da destruição da terra, da massificação do homem, da primazia do medíocre, die Flucht der Götter, die Zerstörung der Erde, die Vermassung des Menschen, der Vorhandes, Mittelmassigen. Outro sintoma deste aristocratismo é a coloração pejorativa de todos os adjetivos que servem para qualificar a existência pré-filosófica, tais como inautêntico, vulgar, cotidiano, público. Seria preciso inventariar sistematicamente toda a simbologia através da qual o discurso filosófico anuncia sua altivez de discurso dominante. Pode-se pensar, por exemplo, nos desenvolvimentos sobre o biologismo, início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, Nietzsche, fecha aspas, Martin Heidegger. Essa oposição entre o refinado e o vulgar não poderia assumir uma forma vulgar entre espíritos filosoficamente refinados. O aristocratismo universitário distingue suas formas refinadas das vulgares. Este sentido da distinção filosófica é o que faz com que seus adversários procurem sempre em vão na obra de Heidegger, e até mesmo em seus escritos políticos, as teses mais berrantes do nazismo, enquanto seus seguidores se mostram incansáveis em juntar provas de sua intenção de se desmarcar das formas mais ostensivas de desprezo pelas massas. A oposição que se pode chamar de primária, no duplo sentido, irá funcionar na obra da forma como nela ingressou, e não deixará de se transformar, na medida da evolução imóvel do sistema, para se revestir de formas novas, sempre altamente sublimadas. A formulação é por si só uma atitude de defesa, ela exprime, do alto, a distância soberana de quaisquer determinações, até mesmo dos conceitos em ismo, capazes de reduzir a unicidade irredutível de um pensamento à uniformidade de uma classe lógica, e também exprime a distância em relação a todos os determinismos, e de modo especial, dos determinismos sociais que reduzem a singularidade insubstituível de um pensador à banalidade de uma classe social. É justamente esta distância, esta diferença, que se encontra instituída explicitamente no centro do discurso filosófico sob a forma de oposição entre o ontológico e o ontico, ou o antropológico, e que fornece uma segunda defesa inatacável ao discurso já eufemizado. Daí em diante, cada palavra exibe a marca indisfarçável da ruptura que separa o sentido autenticamente ontológico do sentido comum e vulgar, e que se inscreve por vezes na substância significante por meio de um desses jogos fonológicos tão frequentemente imitados desde então, existentiel e existencial. Por isso, o jogo duplo com as palavras desdobradas encontra um prolongamento natural nas precauções contra as leituras vulgares e vulgarmente antropológicas que trariam à luz do dia as significações denegadas, mas não renegadas, e destinadas pela sublimação filosófica à presença ausente de uma existência fantasmática. Início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, sob o título de preocupação, visa-se em primeiro lugar uma significação pré-científica que poderá ser, por exemplo, executar alguma coisa ou resolver um negócio. Pode-se também falar de preocupação para dizer que se aguarda uma ocasião para se obter alguma coisa. Finalmente, esta mesma expressão encontra-se ainda nesta frase característica: estou preocupado com o eventual fracasso desta iniciativa. Neste caso, estar preocupado significa temer. Em oposição a tais significações pré-científicas e onticas, o presente trabalho vale-se da mesma expressão como se fosse um termo ontológico, existencial, que caracteriza o ser de um ser no mundo possível. Este título não foi escolhido porque o ser aí tivesse primeiramente e em grande medida uma realidade econômica e prática, mas sim porque se pretende tornar manifesto que o ser do ser aí é ele mesmo preocupação, sorge. Este termo, por sua vez, é compreendido como um conceito que designa uma estrutura ontológica. A palavra não faz nenhuma alusão às dificuldades, aos aborrecimentos e às preocupações da existência, que se podem descobrir onticamente em todo o ser aí, fecha aspas. Martin Heidegger, 101 Zeit.
Estas estratégias de defesa poderiam ter provocado suspeitas junto aos leitores franceses caso suas condições de recepção lhes dessem alguma possibilidade de captar as conotações ocultas e recusadas de antemão por Heidegger, ainda mais que as traduções tendem a eliminá-las sistematicamente em nome do corte entre o ontico e o ontológico. De fato, aos obstáculos que se interpõem à análise de uma obra que é o produto de estratégias de eufemização tão conscientes e sistemáticas, acrescentasse neste caso um dos efeitos mais perniciosos da exportação de produtos culturais, qual seja o desaparecimento de quaisquer signos sutis de pertinência social ou política, de quaisquer marcas, frequentemente bastante discretas, da importância social do discurso e da posição intelectual de seu autor, em suma, de todas essas minúcias do discurso, das quais o nativo constitui evidentemente a primeira vítima, mas que ele, melhor do que ninguém, consegue apreender quando dispõe das técnicas de objetivação. Tomemos, por exemplo, todas as conotações administrativas recenseadas por Adorno nos termos existenciais de encontro, Begegnung, de entrevista, ou então nas palavras Auftrag, missão, e Aliegen eminentemente ambígua, ao mesmo tempo objeto de uma demanda administrativa e desejo íntimo e apaixonado, ambas tendo sido objeto de um uso distorcido na poesia de Rilke. Assume assim uma forma original a imposição de uma ruptura categórica entre o saber sagrado e o saber profano. Ruptura constitutiva da ambição de qualquer corpo de especialistas desejoso de preservar o monopólio de um saber ou de uma prática sagrada ao constituir as demais práticas como profanas. Fazendo-se presente em toda parte, tal ruptura como que divide cada palavra contra si mesma, fazendo-a significar que ela não significa aquilo que parece significar. Nela inscrevendo, através de aspas ou mediante uma alteração da própria substância significante, ou então por meio de uma simples vinculação etimológica ou fonológica a um conjunto léxico, a distância que separa o sentido autêntico do sentido vulgar ou ingênuo. Por conta da mesma lógica, compreende-se o uso que outras variantes do profetismo sacerdotal fazem hoje do corte epistemológico, espécie de passagem iniciática, realizada de uma vez por todas, da fronteira traçada para sempre entre a ciência e a ideologia, ao colocar em descrédito as significações primeiras, que continuam a funcionar como suporte oculto de inúmeras relações constitutivas do sistema patente. Tem-se a possibilidade de alçar o jogo duplo, por assim dizer, ao segundo grau. Na verdade, a despeito do anátema que as atinge, tais significações denegadas exercem ainda uma função filosófica uma vez que representam ao menos o papel de referente negativo em relação ao qual se estabelece a distância filosófica, a diferença ontológica que separa o ontológico do ontico, quer dizer, que separa o iniciado do profano, aliás o único responsável, na sua incultura ou na sua perversão, pela evocação culpada das significações vulgares. Utilizar de outro modo as palavras de todo mundo, reativar a verdade sutil, o etymon, que a rotina do uso comum deixa de lado. É o mesmo que fazer da relação justa com as palavras o princípio do êxito ou do fracasso da alquimia filológico-filosófica. Início da citação de Gaston Bachelard. Abre aspas, se um alquimista, não iniciado de corpo e alma, fracassa em suas experiências, tal não se deve apenas ao fato de haver utilizado elementos grosseiros, mas sobretudo porque ele pensa com as propriedades comuns desses elementos grosseiros e não com as virtudes dos elementos ideais. Portanto, uma vez operado o desdobramento completo e absoluto, estamos em plena experiência da idealidade, fecha aspas, Gaston Bachelard, o materialismo racional. Etymon do grego significa verdadeiro, é o componente de etimologia logos, linguagem e etimos, verdadeiro, e designa o sentido original de um termo. A linguagem também possui seus elementos sutis liberados pela sutileza filológico-filosófica, como, por exemplo, a dualidade gramatical do termo grego on, ao mesmo tempo substantivo e forma verbal, levando Heidegger a afirmar, início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, o que assim apresentado tem à primeira vista a aparência de uma sutileza gramatical, constitui na verdade o enigma do ser fecha aspas, Martin Heidegger, Cheminsky NM nem nulle parte. Assim, confiando na eficácia da denegação filosófica, pode-se até relembrar as significações censuradas e extrair um efeito suplementar da inversão completa da relação entre o sistema patente e o sistema oculto provocada por esse retorno do recalcado. Eis, portanto,
Uma prova cabal do poderio do pensamento essencial em sua aptidão para fundar no ser realidades tão irrisoriamente contingentes quanto a previdência social e, ao mesmo tempo, tão indignas do pensamento que só se consegue nomeá-las. Entre aspas. Para um outro exemplo particularmente caricato do caráter todo-poderoso do pensamento essencial, pode-se ler o texto da Conferência de 1951. Banter, habiter, penser, no qual a crise da habitação é ultrapassada em direção à crise do sentido ontológico do habitar. Neste mundo invertido onde o acontecimento é apenas a ilustração da essência, o fundamento acaba sendo fundado por aquilo que ele funda. Este efeito tipicamente filosófico tende a ser infinitamente reproduzido em todos os encontros dos filósofos com os profanos, sobretudo os especialistas das disciplinas positivas, propensos a reconhecer a hierarquia social das legitimidades conferidas ao filósofo pela posição de última instância, ao mesmo tempo culminante e fundante. Este golpe professoral acabará encontrando seu melhor emprego nos usos magistrais. O texto filosófico, produto de uma esoterização, será ele mesmo esoterizado ao preço de um trabalho de comentário que se torna indispensável pelo seu esoterismo e que rende seus melhores efeitos nas falsas concretizações, procedendo por um roteiro inverso, do falso corte à reativação do sentido primeiro, inicialmente eufemizado e assim esoterizado, mas fazendo-se sempre acompanhar pela reprodução das precauções. Isto é apenas um exemplo, destinadas a preservar uma distância iniciática. Início da citação de Martin Heidegger, abre aspas, a assistência, Fürsorge, como se fala de fato da assistência social por exemplo, funda-se numa constituição ontológica do ser aí como ser com os outros. A urgência empírica da assistência social é motivada pelo fato de que o ser aí encontra-se à primeira vista, e mais frequentemente, em modos deficientes da assistência fecha aspas. Martin Heidegger, 117. Esta referência vistosa e invisível, invisível por ser tão vistosa, contribui para mascarar por sua audácia o fato de que não se deixou nunca de falar de assistência social em toda uma obra oficialmente consagrada a uma propriedade ontológica do ser aí cuja necessidade empírica, isto é, comum, vulgar, banal, de assistência é apenas uma manifestação da ordem dos acontecimentos. Por que você mente para mim dizendo que vai a Cracóvia, para que eu acredite que você vai a Lemburgo, quando na realidade é a Cracóvia que você está indo? Oferecendo uma exemplificação perfeita do paradigma da carta roubada, ilustrada por Lacan com essa história, Heidegger quer fazer crer, ao proclamar o que realmente faz, que ele não faz realmente aquilo que nunca deixou de fazer. De fato, não há a menor dúvida, a assistência social, social Fürsorge, é o que se preocupa com os assistidos em seu lugar, o que os alivia da preocupação com eles mesmos, liberando-os para a despreocupação, a facilidade e a frivolidade, da mesma maneira que a Fürsorge filosófica, variante sublime da precedente, alivia-o do azar da preocupação ou, como diria ou teria podido dizer, o Sartre de 1943, libera-o para si da liberdade, consagrando assim a má-fé e ao espírito de seriedade da existência inautêntica. Início da citação de Heidegger, abre aspas, o se, ou seja, aquele que se entregou à assistência dos outros, é, pois, aquele que alivia o ser aí na existência cotidiana. E isso não é tudo, ao aliviar assim o ser aí de seu ser, o se compraz na tendência deste último à frivolidade e à facilidade. Tal complacência permite ao se conservar ou até mesmo ampliar um domínio obstinado, fecha aspas, Heidegger, ser e tempo. O jogo com as formas sensíveis da linguagem alcança sua realização culminante quando lida com pares de termos em lugar de palavras isoladas, ou seja, quando opera com relações entre termos antagônicos. Ao contrário dos simples trocadilhos filosóficos fundados na assonância ou na aliteração, os jogos com as palavras cardeais, aquelas que orientam e organizam o pensamento em profundidade, brincam com as formas verbais que são ao mesmo tempo formas sensíveis e formas classificatórias, ao reconciliarem as necessidades independentes do som e do sentido no milagre de uma expressão duplamente necessária. Estas formas totais constituem a forma transformada de um material linguístico registrado e conservado na linguagem comum, já politicamente informado, ou seja, informado conforme princípios de oposição objetivamente políticos. Não há outra maneira de explicar a predileção de todas as linguagens eruditas pelo pensamento por pares. O que é censurado e recalcado, neste caso, não é um termo tabu tomado isoladamente,
mas sim uma relação de oposição entre palavras que remete sempre a uma relação de oposição entre grupos sociais. A língua comum não é apenas uma reserva infinita de formas sensíveis à disposição dos jogos poéticos ou filosóficos, ou, como no último Heidegger e seus seguidores, das livres associações daquilo que Nietzsche chamava Begriffsdichtung. Ela é também um reservatório de formas de percepção do mundo social, de lugares comuns, onde se depositam os princípios da visão do mundo social comuns a todo um grupo. Germânico ou latim, comum ou refinado, simples ou complicado, rural ou urbano. A estrutura das relações de classe acaba sendo nomeada e aprendida através de formas classificatórias que, mesmo quando veiculadas pela linguagem comum, nunca se tornam independentes dessa estrutura, fato frequentemente esquecido tanto por etnometodólogos como por quaisquer análises formalistas destas formas. Na verdade, embora as oposições mais gritantes socialmente, como vulgar e distinto, possam receber significações muito diferentes conforme os usos e os usuários. Tanto a linguagem comum, produto do trabalho acumulado de um pensamento dominado pelas relações de força entre as classes, como a erudita, produto de campos dominados pelos interesses e valores das classes dominantes, constituem, de algum modo, ideologias primárias que se prestam mais naturalmente a usos ajustados aos valores, interesses dos dominantes. Todavia, enquanto o trabalho comum de eufemização, como, por exemplo, o empreendido pela ciência política, troca uma palavra por outra ou neutraliza visivelmente o sentido comum de uma palavra muito marcada valendo-se de uma precaução explícita, como o uso de aspas, ou de uma definição distintiva, Heidegger procede de maneira infinitamente mais complexa, a utilizar a palavra comum num contexto de uso que, mobilizando continuamente os diferentes sentidos das palavras, requer uma leitura filológica e polifônica capaz de evocar o sentido comum. Ele acaba condenando tal sentido, relegando-o oficialmente, com suas conotações pejorativas, ao nível da compreensão vulgar e vulgarmente antropológica. A exemplo do pensamento mítico, a imaginação filosófica se encanta quando uma relação puramente linguística, materialmente atestada pela homofonia, se superpõe a uma relação de sentido, jogando com formas verbais que são indissociavelmente formas classificatórias. Assim em von Wesen der Wahrheit, a oposição entre a essência, Wesen, e a não-essência ou a desessência, Wesen, se desdobra na oposição subterrânea, evocada e recusada. Entre a ordem, uma espécie de termo fantasma, e a desordem, um dos sentidos possíveis de Wesen. Enquanto variantes desigualmente eufemizadas de algumas oposições cardeais, elas mesmas grosseiramente redutíveis umas às outras, havendo inúmeros exemplos delas em toda a obra de Heidegger posterior à reviravolta, as oposições paralelas afirmam de forma sublimada, e tanto mais universal em suas aplicações quanto mais irreconhecível, como, por exemplo, na oposição entre o ontico e o ontológico. A oposição originária é impregnada pelo tabu, e a constituem como um absoluto inscrevendo-a no ser, efeito de ontologização. Mas ao mesmo tempo, negam-na simbolicamente, seja ao reduzir uma oposição gritante, absoluta, total, a qualquer uma das oposições secundárias, isto é, superficiais e parciais, que podem inclusive derivar da primeira, ou então, a um dos termos, o mais manipulável no exemplo acima Wesen, de uma oposição secundária, seja através de uma estratégia, que aliás não exclui a precedente, de negar pura e simplesmente a oposição originária pela universalização fictícia de um dos termos da relação tal, como quando se inscreve na universalidade do Dasein a enfermidade e a impotência, Ohnmacht, fundamento de uma forma de igualdade e de solidariedade no infortúnio. Os jogos de palavras com Wesen acumulam todos esses efeitos ao realizar uma forma de conciliação dos contrários que só encontra equivalente na magia, a absolutização da ordem estabelecida, evocada apenas por seu contrário, da mesma forma como nos sonhos a roupa pode significar a nudez, coincide com a negação simbólica, mediante a universalização, do único termo visível da relação de dominação que fundamenta esta ordem. Faz-se tudo para se proibir, taxando-a de indecente. Qualquer tentativa de se exercer sobre o texto a violência que o próprio Heidegger reconhece como legítima quando a aplica a Kant. Aliás, a única que permite captar para além das palavras o que essas palavras querem dizer. Qualquer exposição do pensamento originário que recuse a paráfrase inspirada no idioleto intraduzível está condenada de antemão aos olhos dos guardiães da convenção.
A única maneira de dizer o que querem dizer essas palavras que nunca dizem ingenuamente o que elas querem dizer, ou então, o que dá no mesmo, dizem-no sempre de modo nada ingênuo. Consiste em reduzir o irredutível, traduzir o intraduzível, em dizer o que elas querem dizer na forma ingênua que elas têm precisamente como função primeira de negar. A autenticidade não designa ingenuamente a propriedade exclusiva de uma elite socialmente designada, ela indica uma possibilidade universal. Como a inautenticidade, que pertence apenas àqueles que dela conseguem se apropriar ao apreendê-la como tal, abrindo-se-lhes ao mesmo tempo a possibilidade de se livrar da inautenticidade, espécie de pecado original, convertido assim pela conversão de alguns, em culpa responsável por ela mesma. Início da citação de Ernest Junger, abre aspas, ter seu próprio destino, ou se deixar tratar como um número, eis o dilema que cada um certamente deve resolver em nossos dias, mas está sozinho para poder decidir. Queremos falar do homem livre, tal como sai das mãos de Deus. Ele não é a exceção, nem representa uma elite. Longe disso, porque ele se esconde em todos os homens e as diferenças existem apenas na medida em que cada indivíduo sabe atualizar esta liberdade recebida como dom. Fecha aspas, Ernest Junger, Ensaio sobre o Homem e o Tempo, Tratado do Rebelde. Iguais em liberdade. Os homens são desiguais na capacidade de utilizar autenticamente sua liberdade, e somente uma elite pode se apropriar das possibilidades universalmente oferecidas de se ter acesso à liberdade da elite. Este voluntarismo ético, que Sartre levará ao limite, converte a dualidade objetiva dos destinos sociais em uma dualidade de relações com a existência, ao fazer da existência autêntica uma modificação existencial da maneira comum de apreender a existência cotidiana, ou seja, claramente, uma revolução em pensamento. Fazer começar a autenticidade com a apreensão da inautenticidade, com o momento de verdade em que o Dazar é pilhado na angústia ao projetar a ordem no mundo por sua decisão. Espécie de salto kierkegaardiano para o desconhecido. Ou então, ao contrário, ao descrever a redução do homem ao estado de instrumento como uma outra maneira de apreender a existência cotidiana. Há-do-se que se torna um instrumento, considerando-se como um instrumento, preocupando-se com instrumentos por serem instrumentais, adaptando-se aos outros assim como um instrumento se adapta a outros instrumentos, preenchendo uma função que outros poderiam preencher tão bem quanto, enfim, reduzido ao estado de elemento intercambiável de um grupo, esquecendo-se de si mesmo assim como o instrumento se dissolve no cumprimento de sua função. Tudo isso com vistas a reduzir a dualidade objetiva das condições sociais à dualidade de modos de existência que essas condições sociais favorecem de maneira bastante desigual. Ao mesmo tempo, isso significa considerar tanto os que garantem para si o acesso à existência autêntica como os que se entregam à existência inautêntica como responsáveis pelo que são. Uns por sua resolução, que os arranca da existência comum para lhes abrir os possíveis, os demais por conta de sua demissão, que os condena à decadência e à assistência social. Esta filosofia social harmoniza-se perfeitamente com a forma através da qual ela se expressa. De fato, basta resituar a linguagem heideggeriana no espaço das linguagens contemporâneas onde se definem objetivamente sua distinção e seu valor social para se ver que está. Combinação estilística particularmente improvável, é rigorosamente homóloga à combinação ideológica de cuja veiculação tal linguagem se incumbe. Entre os exemplos mais pertinentes, a língua convencional e hierática da poesia pós-Mallarmé de Stéphane George, a língua acadêmica do racionalismo neocantiano de Cassirer. Finalmente, a língua dos teóricos da Revolução Conservadora, tais como Miller van den Broek ou, sem dúvida mais próximo de Heidegger no espaço político, Ernest Junger, em oposição à linguagem estritamente ritualizada e altamente depurada, mormente em seu vocabulário, da poesia pós-simbolista, a linguagem heideggeriana. Mera transposição dessa poesia na ordem filosófica, acolhe, em favor da licença acarretada pela lógica propriamente conceitual da poesia de conceitos, Begriffsdichtung. Palavras, por exemplo, Fursorge. E temas excluídos tanto do discurso esotérico dos grandes iniciados como da linguagem altamente neutralizada da filosofia universitária, valendo-se da tradição filosófica segundo a qual convém tirar partido das infinitas potencialidades de pensamento contidas na língua cotidiana e nos provérbios do senso comum. Heidegger introduz na filosofia universitária, conforme a parábola do forno de Heráclito que ele comenta com condescendência, palavras e coisas até então banidas.
conferindo-lhes uma nova nobreza, nelas instilando todos os problemas e emblemas da tradição filosófica e inserindo-as no tecido tramado pelos jogos verbais da poesia conceitual. A diferença entre os porta-vozes da Revolução Conservadora e Heidegger, que traz para dentro da filosofia a quase totalidade de suas teses e muitas de suas palavras, reside inteiramente na forma que as torna irreconhecíveis. Todavia, a especificidade do discurso heideggeriano correria o risco de se perder caso se reduzisse a um ou a outro de seus perfis antagônicos a combinação absolutamente original, de distância e proximidade, de altivez e simplicidade, que esta variante pastoral do discurso professoral logra realizar. Esta linguagem bastarda casa-se perfeitamente bem com a intenção deste elitismo ao alcance das massas, oferecendo a promessa de salvação filosófica aos mais simples, contanto que eles sejam capazes de escutar, para além das mensagens adulteradas dos maus pastores, a reflexão autêntica de um fourrier filosófico que nada mais é do que um Fürsprecher, isto é, um intermediário, humilde servidor, por isso mesmo sacralizado, do verbo sagrado. Início da citação de Laceu, abre aspas, seu estilo foi imitado e algumas citações foram repetidas com frequência suficiente. Frase sobre aquele que uma vez contornou a chama e que para sempre seguirá a chama. Sobre a necessidade de uma nova mobilidade cuja garantia já não deriva da coroa e do brasão, sobre o líder com sua bandeira popular, que conduzirá seus seguidores ao futuro Reich, por entre a tempestade e presságios sinistros, e assim por diante, fecha aspas, Laceu, Jovem Alemanha, página 135. Heidegger evoca explicitamente a tradição ou melhor, a distorção que Platão impinge à palavra sidos, a fim de justificar seu uso técnico da palavra gestel. Início da citação de Heidegger, abre aspas, conforme seu significado habitual, a palavra gestel designa um objeto utilitário, por exemplo, uma prateleira para livros. Um esqueleto também se chama gestel. E a utilização da palavra gestel que agora se exige de nós, parece tão horrorosa quanto esse esqueleto. Sem falar do arbitrário com que são assim maltratadas as palavras de uma língua construída. Será que se pode levar ainda mais longe a brincadeira? Certamente não. Só que essa brincadeira é um antigo recurso do pensamento, fecha aspas, Heidegger, a questão da técnica. Contra a mesma acusação de arbitrário desordenado, Heidegger responde, dirigindo-se a um estudante, com uma exortação ao aprendizado do ofício do pensamento, a leitura interna e o respeito pelas formas. Fritz Ringer tem de certo razão ao identificar a verdade da reação dos mandarins alemães ao nacional-socialismo nas palavras de Spranger que, em 1932, julgava o movimento nacional dos estudantes ainda autêntico em sua substância, mas indisciplinado em sua forma. Para o logocentrismo universitário, cujo ponto limite é o fetichismo verbal da filosofia heideggeriana, a filosofia filológica por excelência, é a boa forma que faz o bom sentido. A verdade da relação entre o aristocratismo filosófico, forma suprema do aristocratismo universitário, e qualquer outra espécie de aristocratismo, ainda que se trate do aristocratismo autenticamente aristocrático dos Junkers e de seus porta-vozes, exprime-se na formulação e nas precauções adotadas contra qualquer espécie de reducionismo, ou seja, contra qualquer destruição da forma com o propósito de reconduzir o discurso à sua expressão mais simples e, portanto, às determinações sociais de sua produção. Tomemos como prova a forma assumida pela interrogação sobre Heidegger na obra de Habermas. Início da citação de Habermas, abre aspas. Desde 1945, e de vários pontos, questionou-se o fascismo de Heidegger. Foi essencialmente o discurso da reitoria, de 1933, no qual Heidegger celebrou a reviravolta da existência da Alemanha, que constituiu o centro desse debate. Se a crítica se limitar a isso, permanece esquemática. Pelo contrário, é muito mais interessante saber como o autor de O Ser e o Tempo, sendo esse livro o acontecimento filosófico mais importante desde a fenomenologia do espírito de Hegel, de que maneira um pensador de tal envergadura pôde se rebaixar ao modo de pensamento tão evidentemente primário, tal como se revela, diante de um olhar lúcido. O patos destituído de estilo desse apelo à autoafirmação da Universidade Alemã, fecha aspas, Habermas, Perfis Filosóficos e Políticos, página 90. Logo, constata-se que não basta estar alerta contra o que possa haver de altivo na postura de linguagem do Martin Heidegger escritor, para romper com a preocupação em relação à elevação do discurso.
esse senso da dignidade filosófica que o filósofo manifesta fundamentalmente em sua relação com a linguagem. A elevação estilística não é uma propriedade acessória do discurso filosófico. Ela é exatamente aquilo através do que se anuncia que tal discurso constitui um discurso autorizado, investido, por força de sua conformidade, da autoridade de um corpo especialmente incumbido de assegurar uma espécie de magistério teórico, predominantemente lógico ou moral segundo os autores e as épocas. Ela é também o que faz com que certas coisas não sejam ditas, seja porque não têm lugar no discurso em forma, seja porque não encontram os porta-vozes capazes de lhes dar a forma adequada, ao passo que outras coisas, em princípio indizíveis e inaudíveis, acabam sendo ditas e ouvidas. Os estilos são hierarquizados e hierarquizantes, tanto na linguagem comum como no discurso erudito, sendo conveniente uma linguagem de alto voo para um pensador de alto nível. Eis a razão pela qual o patos sem estilo dos discursos de 1933 é tão inconveniente aos olhos de todos os que possuem o senso da dignidade filosófica, ou seja, o senso de sua dignidade enquanto filósofos, aliás os mesmos que saúdam como um evento filosófico o patos filosoficamente estilizado de sem um dezeite. É pela elevação estilística que são sinalizados tanto a categoria do discurso na hierarquia dos discursos quanto o respeito que lhe é devido. Não se pode tratar uma frase como, início da citação de Heidegger, abre aspas. A verdadeira crise da habitação reside no fato de os mortais estarem sempre em busca do ser da habitação, sendo preciso, de início, que eles aprendam a habitar, fecha aspas. Heidegger, Ensaios e Conferências, página 193, da mesma maneira como se trataria uma afirmação da linguagem comum do tipo, a crise da moradia está se agravando, ou mesmo uma proposição da linguagem científica tal como, início da citação de Albvaz, abre aspas, em Berlim, na Auswogteiplatz, um bairro comercial, o valor do metro quadrado de terreno, que era de 115 marcos em 1865, elevou-se a 344 marcos em 1880 e a 990 marcos em 1895, fecha aspas, Albvaz, Classes Sociais e Morfologia, página 178. Enquanto o discurso informa, o discurso filosófico impõe as normas de sua própria percepção. A formulação capaz de manter o profano a uma distância respeitosa protege o texto contra a trivialização, como diz Heidegger, destinando-o a uma leitura interna, no duplo sentido de leitura amarrada nos limites do próprio texto e, ao mesmo tempo, reservada ao círculo fechado dos profissionais da leitura. Basta interrogar seus usos sociais para se dar conta de que o texto filosófico se define como algo que somente pode ser lido de fato, por filósofos, ou seja, por leitores previamente convertidos e prontos a reconhecer, no duplo sentido, o discurso filosófico como tal e a dizê-lo como ele pretende que seja lido, isto é, filosoficamente. Segundo uma intenção pura e estritamente filosófica que exclui qualquer referência a outra coisa afora o próprio discurso, que nem possui exterior por constituir seu próprio fundamento, fundando a crença no valor de um discurso ideológico. O círculo institucionalizado do desconhecimento coletivo apenas se instaura quando a estrutura do campo de produção e circulação desse discurso faz com que a denegação aí operada, ou seja, dizendo o que diz sob uma forma tendente a mostrar que não o diz, encontre intérpretes capazes de redesconhecer o conteúdo. Denegado. Em outros termos, quando o que é negado pela forma é redesconhecido, isto é, conhecido e reconhecido sob esta forma e apenas sob esta forma na qual se realiza ao ser negado. Em suma, um discurso de denegação requer uma leitura formal, ou formalista, que reconhece e reproduz a denegação inicial, ao invés de negá-la para descobrir o que ela nega. A violência simbólica contida em todo discurso ideológico, enquanto desconhecimento que requer o redesconhecimento, acaba se exercendo quando consegue fazer com que seus destinatários tratem tal discurso como ele quer ser tratado, vale dizer, com todo o respeito que merece enquanto forma por suas formas. Uma dada produção ideológica é tanto mais bem-sucedida quanto mais for capaz de desqualificar qualquer um que tente reduzi-la à sua verdade objetiva. É próprio da ideologia dominante dispor das condições para arrasar a ciência da ideologia taxando-a de ideológica. E a enunciação da verdade oculta do discurso escandaliza, porque diz, a última coisa a ser dita. As estratégias simbólicas mais refinadas jamais poderiam produzir completamente as condições de seu próprio êxito, estando, portanto,
destinadas ao fracasso caso não pudessem contar com a cumplicidade de todo um corpo de defensores da ortodoxia que orquestra e amplifica a condenação inicial das leituras redutoras. Início da citação de Richardson, abre aspas, o destinatário da Carta sobre o Humanismo. Combina uma percepção profunda de Heidegger com um dom extraordinário para a linguagem, ambos juntos fazendo dele, sem qualquer dúvida, um dos intérpretes mais autorizados de Heidegger na França, fecha aspas, Richardson, Heidegger, através da fenomenologia até o pensamento. Página 684. Início da citação do mesmo autor, abre aspas, este estudo simpático, de Albert Dondane, orquestra o tema de que a diferença ontológica é o único ponto de referência em todo o esforço de Heidegger. Nem todo heideggeriano de estrita observância ficará feliz, talvez, com as fórmulas do autor a respeito da relação de Heidegger com a grande tradição da filosofia perennis, fecha aspas, Richardson. Basta Heidegger afirmar que início da citação de Heidegger, abre aspas. A filosofia é essencialmente destituída de atualidade, porque faz parte dessas coisas raras cujo destino é nunca poder encontrar uma ressonância imediata em sua própria atualidade, e jamais poder ter o direito de lograr tal repercussão, fecha aspas, Heidegger, Introdução à Metafísica, página 15, ou ainda que início da citação de Heidegger, abre aspas, faz parte da essência dos filósofos autênticos serem necessariamente desconhecidos por seus contemporâneos, fecha aspas, Heidegger, Nietzsche, volume 1, página 213, para que todos os comentadores retomem a toada. Início da citação de B. Alfred, abre aspas, é o destino de todo pensamento filosófico, tão logo ultrapassa um certo grau de hermetismo e de rigor, ser mal compreendido pelos contemporâneos por ele postos à prova. Classificar como apóstolo do patético, promotor do niilismo, adversário da lógica e da ciência. Um filósofo cuja única e constante preocupação foi o problema da verdade, constitui um dos mais estranhos travestimentos que se pode imputar à leviandade de uma época. Fecha aspas, B. Alfred, Introdução às Filosofias da Existência, páginas 111 e 112. Início da citação de Pogeler, abre aspas, seu pensamento se apresenta como algo estranho ao nosso tempo e a tudo o que nele existe de atualidade, fecha aspas, Pogeler. O pensamento de Martin Heidegger, página 18. Por isso mesmo a Carta sobre o Humanismo. A mais marcante e a mais frequentemente citada dentre todas as intervenções diretas com o propósito de manipular estrategicamente a relação entre o sistema patente e o sistema latente e a partir daí, a imagem pública da obra, acabou funcionando como uma espécie de carta pastoral. Matriz infinita de comentários que propicia aos meros vigários do ser reproduzir por sua própria conta o distanciamento inscrito em cada uma das precauções magistrais, ainda se colocar entre os iniciados e os profanos, que vem a ser o lado correto da ruptura entre o sagrado e o profano. À medida que a onda se propaga em círculos cada vez mais largos, autointerpretações, comentários inspirados, teses eruditas, obras de iniciação, e finalmente, manuais, à medida que se desce na hierarquia dos intérpretes e que declina a altivez das frases ou das paráfrases, o discurso esotérico tende a retomar a sua verdade. Contudo, a exemplo do que se passa com as filosofias emanatistas, a difusão se faz acompanhar de uma perda de valor, quiçá de substância, e o discurso, trivializado e vulgarizado, exibe a marca de sua degradação, contribuindo assim para realçar ainda mais o valor do discurso original, ou originário. Tirante o humor, rechaçado pela pompa e pela complacência universitária. As relações entre a obra do grande intérprete e as interpretações ou sobreinterpretações por ela suscitadas, ou entre as autointerpretações destinadas a corrigir e a prevenir as interpretações infelizes ou maldosas e a legitimar as interpretações respeitosas, são inteiramente semelhantes às vigentes, desde Duchamp, entre o artista plástico e o corpo de intérpretes. Em ambos os casos, a produção faz intervir a antecipação da interpretação, zombando dos intérpretes, valendo-se da interpretação e da sobreinterpretação, quer para incorporá-las em nome da inesgotabilidade essencial da obra, quer para rejeitá-las por uma espécie de desafio artístico à interpretação. Aliás, outra maneira de afirmar a transcendência do artista e de seu poder criador, ou mesmo de seu poder de crítica e de autocrítica. A filosofia de Heidegger constitui, sem dúvida, o primeiro e mais bem realizado dos prontos feitos ready-made filosóficos.
Obras feitas para serem interpretadas e feitas pela interpretação, ou melhor, pela dialética viciosa, antítese absoluta da dialética da ciência, do intérprete que procede forçosamente pelo exagero e do produtor que, por seus desmentidos, retoques, correções, instaura entre a obra e todas as interpretações uma diferença equivalente à do ser fez-se a mera elucidação dos entes. A analogia é menos artificial do que parece à primeira vista, ao estabelecer que o sentido da diferença ontológica, que separa seu pensamento de todo pensamento anterior, é também o que separa as interpretações vulgares, infraontológicas e ingenuamente antropológicas, como a de Sartre, das interpretações autênticas. Heidegger coloca sua obra fora de alcance. E mais, ele condena de antemão toda leitura aferrada, intencionalmente ou não, ao sentido vulgar, tendente a reduzir, por exemplo, a análise da existência inautêntica a uma descrição sociológica, como fizeram certos intérpretes bem-intencionados mas pouco inspirados, ou como faz o sociólogo, embora com uma intenção completamente diferente. O fato de colocar na própria obra a distinção entre duas leituras da obra equivale a obter do leitor conformado que, perante os malabarismos mais desconcertantes ou das platitudes mais gritantes, acabe aplicando contra si mesmo as precauções magistrais, compreendendo além da conta, mas duvidando da autenticidade de sua compreensão e impedindo-se de julgar um autor que de uma vez por todas instaurou a si mesmo como juiz de toda e qualquer compreensão. A exemplo do padre que, como observa Weber, dispõe dos meios para fazer recair sobre os leigos a responsabilidade pelo fracasso do empreendimento cultural. A grande profecia sacerdotal garante assim a cumplicidade dos intérpretes, que não têm outra escolha senão pesquisar e reconhecer a necessidade da obra, inclusive em meio aos imprevistos, deslizes e lapsos, ou então, de se verem confinados às trevas do erro, ou melhor, do errático. Eis um exemplo notável de descalabro interpretativo que procura mobilizar todos os recursos acumulados pela Internacional de Intérpretes para escapar do simplismo desde, logo denunciado por um magistral jogo de palavras, início da citação de W.J. Richardson, em inglês, este termo, errância, é um artefato com a seguinte justificativa: o sentido primário do latim errare é vagar, o sentido secundário desviar-se, ou errar no sentido de vagar para fora do caminho certo. Este duplo sentido é conservado no francês errer. Em inglês, os dois sentidos são conservados na forma adjetival errant, o primeiro sentido, vagar, sendo usado para descrever pessoas que vagueiam em busca de aventuras. Por exemplo, cavaleiros errantes, o segundo sentido significando desviando-se do verdadeiro ou correto errando. A forma substantiva errance não é justificada pelo uso normal do inglês, mas nós a introduzimos, seguindo o exemplo dos tradutores franceses. P. 96 e seguintes, pretendendo sugerir tanto a nuance de vagar, quanto a de desviar-se errar, sendo a primeira o fundamento da segunda. Isto parece ser fiel às intenções do autor e evitar tanto quanto possível as interpretações mais simplistas que surgiriam espontaneamente ao traduzir como erro. W.J. Richardson, Heidegger, Phänomenologie Tofot, Aya, Emine Joff, 1963, p. 224, nota 29. Ver também p. 410, sobre a distinção entre poeis e poetre, enquanto calções, autoridades, garantias. Os textos constituem naturalmente o móvel de estratégias que só logram ser eficazes neste domínio quando se manifestam dissimuladas. Esta é precisamente a função da crença, aos olhos de seus próprios autores. A participação no capital simbólico que lhes é agregado tem como contrapartida o respeito às conveniências que definem em cada caso o estilo da relação que se estabelece entre a obra e o intérprete, segundo a distância objetiva entre os mesmos. Em cada caso singular, seria preciso analisar mais detidamente quais os interesses específicos do intérprete, descobridor, porta-voz titular, comentador inspirado ou simples repetidor, conforme a posição relativa que a obra interpretada e o intérprete ocupam no momento considerado em suas respectivas hierarquias, determinando em que e de que maneira tal posição orienta a interpretação. Assim, seria sem dúvida muito difícil compreender uma posição aparentemente tão paradoxal quanto a dos heideggerianos marxistas franceses, cujos ancestrais são Marcuse e Aubert, sem levar em conta o fato de que o empreendimento heideggeriano de irrestrita isenção alfandegária vinha ao encontro das expectativas de alguns dos marxistas mais empenhados em
conquistarem isenções idênticas, procurando associar a mais prestigiosa das filosofias do momento à plebeia filosofia por excelência, então, muito suspeita de trivialidade. Dentre todas as manobras contidas na Carta sobre o Humanismo, nenhuma delas poderia tocar os marxistas refinados tão eficazmente quanto a estratégia de segundo grau que consiste em reinterpretar fazendo referência a um novo contexto político, impondo ademais a linguagem do diálogo frutuoso com o marxismo. Como bem o demonstra a estratégia tipicamente heideggeriana de falsa superação pela radicalização que o primeiro Heidegger utilizava contra o conceito marxista de alienação. Enfrendum, a ontologia fundamental que funda a experiência da alienação tal como a descreve Marx, isto é, de maneira ainda muito antropológica, na alienação fundamental do homem, por mais radical que seja, redunda no esquecimento da verdade do ser, representa ou não o nec plus ultra do radicalismo. Basta reler a transcrição de uma discussão entre Jean Beaufret, Henri Lefebvre, François Chantelet e Costas Achelos para se ficar convencido de que essa combinação filosófica tão inesperada deve muito pouco a razões estritamente internas. Início da citação de Henri Lefebvre. Fiquei encantado e como que tomado por uma visão. Essa palavra não é muito exata. Tanto mais cativante porque contrastava com a trivialidade da maioria dos textos filosóficos surgidos nos últimos anos, H. Lefebvre. Início da citação de Henri Lefebvre. Não há antagonismo entre a visão cósmico-histórica de Heidegger e a concepção histórico-prática de Marx. Início da citação de François Chantelet. O lastro comum existente entre Marx e Heidegger, o que os une para mim, é a nossa própria época. A da civilização industrial altamente avançada e da mundialização da técnica, em suma, os dois pensadores têm em comum pelo menos o mesmo objeto. Isto os distingue dos sociólogos, por exemplo, os quais só analisam manifestações particulares, aqui ou ali. Início da citação de Costas Achelos. Marx e Heidegger dão ambos provas de radicalidade ao colocar o mundo em questão, imbuídos de uma mesma crítica radical do passado e de uma preocupação comum com a preparação do futuro do planeta. Início da citação de Jean Beaufret. Heidegger se propõe essencialmente nos ajudar a entender o que diz Marx. Início da citação de Jean Beaufret. A impossibilidade de ser nazista se funde à conversão de ser e tempo em tempo e ser. Se Ser e Tempo não preservou Heidegger do nazismo, foi Tempo e Ser, que não é apenas um livro, mas a soma de suas meditações desde 1930 e suas publicações a partir de 1946, que o afastou disso em definitivo. Início da citação de Henri Lefebvre. Heidegger é um verdadeiro materialista. Início da citação de François Chantelet. Heidegger, com um estilo bem diferente, continua a obra de Marx. Apenas os interesses específicos dos intérpretes e a lógica própria do campo, tendente a encaminhar os leitores mais propensos e mais aptos à oblação hermenêutica para as obras mais prestigiosas, não bastam para explicar como a filosofia heideggeriana pôde ser reconhecida, num determinado momento, nos mais diferentes setores do campo filosófico, como a realização mais requintada da intenção filosófica. Tal destino social pôde se concretizar com base numa afinidade prévia de disposições que remete, por sua vez, à lógica do recrutamento e da formação do corpo de professores de filosofia, bem como a posição do campo filosófico na estrutura dos campos universitário, intelectual, etc. O aristocratismo pequeno-burguês desta elite do corpo professoral não podia deixar de entrar em sintonia com esse produto exemplar de uma disposição homóloga. Essa elite estava nucleada em torno dos professores de filosofia, frequentemente oriundos das camadas inferiores da pequena burguesia, tendo ascendido, por força de suas proezas escolares, ao ápice da hierarquia das disciplinas literárias, no quarto da bagunça do sistema escolar, aliado do mundo e de qualquer poder sobre ele. Quaisquer dos efeitos aparentemente mais específicos da linguagem heideggeriana, o efeito de pensamento radical e o efeito de pensamento planetário, o efeito de desbanalização das fontes e o efeito de pensamento fundador e, de modo geral, todos os efeitos constitutivos da retórica mole da homilia. Variação sobre as palavras de um texto sagrado que funciona como matriz de um comentário infinito e insistente, orientado pela vontade de esgotar um tema por definição inesgotável, se prestam a representar o limite exemplar, e portanto a legitimação absoluta, dos lances e tiques profissionais cuja utilização propícia aos profetas da cátedra, cateder profetem. Como dizia Weber, reproduzir cotidianamente a ilusão da extracotidianidade.
Todos os efeitos do profetismo sacerdotal conseguem se efetivar plenamente porque estão lastreados pela cumplicidade profunda que envolve o autor e seus intérpretes na aceitação dos pressupostos implicados na definição sociológica da função de pequeno profeta remunerado pelo Estado, como diz ainda Weber. Dentre tais pressupostos, nenhum deles serve melhor aos interesses de Heidegger do que a absolutização do texto, produzida por qualquer leitura letrada que se preze. Foi preciso uma transgressão tão extraordinária do imperativo acadêmico de neutralidade como o ingresso do filósofo no partido nazista para que se colocasse a questão, aliás imediatamente descartada como indecente do pensamento político de Heidegger. Os professores de filosofia interiorizaram tão profundamente a definição que exclui da filosofia qualquer referência aberta à política que acabaram se esquecendo de que a filosofia de Heidegger é política de ponta a ponta, o que é novamente uma forma de neutralização. A compreensão nas formas permaneceria formal e vazia se não fosse com frequência a máscara de uma compreensão mais profunda e ao mesmo tempo mais obscura que se constrói sobre a homologia mais ou menos perfeita das posições e sobre a afinidade dos hábitos. Compreender é também compreender por meias palavras e ler nas entrelinhas, efetuando em registro prático, vale dizer, frequentemente, de maneira inconsciente, as associações e as substituições linguísticas efetuadas inicialmente pelo produtor. Resolve-se assim na prática a contradição específica do discurso ideológico que, ao extrair sua eficácia de sua duplicidade, logra exprimir legitimamente o interesse de classe ou de fração de classe apenas sob uma forma que o dissimula, ou que o trai, estando implicada na homologia das posições e na orquestração mais ou menos perfeita dos hábitos, o reconhecimento prático dos interesses dos quais o locutor é porta-voz, bem como da forma particular de censura que veda a expressão direta de tais interesses, dá acesso direto àquilo que o discurso quer dizer, a despeito de qualquer operação consciente de decodificação. Esta compreensão, aquém das palavras, nasce do encontro entre um interesse expressivo ainda inexprimido, ou até mesmo recalcado, e a sua expressão nas formas, isto é, já efetuado de acordo com as normas de um campo.